Eu tive um sonho. Meu sonho era trabalhar em banco. Era muito gratificante saber que eu participava da vida de uma empresa ou de um cliente de forma que trouxesse resultados para a instituição e que esse cliente também oferecia resultados. Eu entrei no banco logo após a compra do Banestado, em 2001. Entrei no Itaú através do CPSA ali no centro. Imaginava que era um trabalho tranquilo em função do horário que era das 10 até as 16 horas, mas quando eu entrei no banco eu vi que não era aquilo. No Banestado, a camaradagem, o clima dentro era muito bom, né? E veio o Itaú, na verdade, quando veio, a gente parecia que não sabia trabalhar em banco. Eles já vieram com pedras na mão, eles vieram numa situação assim: apague tudo que você aprendeu, tudo que você sabia, porque você vai aprender a trabalhar de bancário. Comecei a adoecer quando eu não conseguia atender mais aos meus superiores com relação às metas. E aí chegou uma hora que você começa a adoecer, porque você fala, você tem que bater meta, você tem que correr atrás de meta, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, e você acaba se esquecendo do outro lado seu, do outro lado família. Só que o banco força as pessoas a ter esse resultado, sim. Se você tem ali um valor para você fazer 100%, eles te davam uma bonificação para você fazer 120% a 150%. Você chegava àquele 150%. Só que daí mal você sabia que no próximo mês aquele 150% viraria 100%. Então você teria que fazer o 100% mais o restante que eles queriam. E aí sim, o banco força a gente a atingir as metas, sim, onde você acaba adoecendo, que você vai para casa, você não vai para casa com a cabeça, você pensa, você acorda pensando em banco, você dorme pensando em banco. Eu não conseguia mais dormir. O que vinha na minha mente era simplesmente: eu tenho que convencer os meus clientes a comprar os meus produtos. Eu tenho que atender aquilo que o meu superior está pedindo. Aí os resultados, quando não atingidos no volume de 150% da meta condicionada pelo Itaú, aí era chamada a atenção, era por muitas vezes exposto ao grupo de colegas. Um chefe de serviço na agência 15 de novembro, ali na Rua das Flores, Rua 98, no meio da manhã, ele foi no sistema, tirou uma função que compara quanto você autenticou, tudo que você fez, e passou de caixa em caixa e disse para mim: você é o pior do grupo aqui. Quando eu não conseguia cumprir minhas metas, eu comecei a ser desrespeitado na frente dos meus clientes, chamado a atenção. E ele começou a falar assim: você não está cumprindo, então você pede para sair. Como eu não pedia para sair, ele cortou a minha ferramenta, meu instrumento de trabalho, que era o telefone. Me colocaram num serviço para fazer cobrança de operações podres, que também tem que ter lá, né, a produção em todo lugar, né? E o que acontece? Se você não atinge aquela meta ali, aí você está fora lá do atendimento público, você está num setor, é só você e um telefone e os números vindo na tela. Mas até que ponto bater metas é o correto, é o certo, né? Então, até que ponto ganha eu, ganha a empresa, ganha o cliente? Então, o que eu vejo no banco é essa falta de humanização. O banco não se importa com as pessoas, o banco quer produção. Não é o que é bom para o cliente, é bom para a instituição, que é a palavra-chave. Não é bem assim. É bom para o cliente se for bom para a instituição. Você tem que tratar o cliente com um sorriso no rosto, né? E aí por trás você está levando
uma cutucada ali com ferro quente para você produzir, né, pro outro lado. Então em 92 eu tive o problema de LER, que eu tenho, né, até hoje. Então desde 92 eu faço tratamento e o meu problema maior começou em 2012, quando por conta desse trabalho, esse assédio por produção, por resultado, eu tive um ataque de pânico, uma crise de pânico, e fiquei afastado do banco durante 4 meses, à base de remédio, tranquilizante. Eu tomava na realidade 3 tipos diferentes de tranquilizante. Então, assim que eu voltei para o trabalho, eu fui demitido. Mas antes disso, a partir do momento que eu comecei a ter esses problemas, que ficaram mais graves, né, tanto psicologicamente quanto fisicamente, aquele processo de transferir você de uma agência para outra e você não pode falar nada. Aí você não serve aqui, vamos mandar você para uma outra região. E nesses lugares também, você tem que vender e você tem que garantir sua empregabilidade. Porque onde eu era chamado eu ia. Para mim não interessava se era do lado de casa ou se era lá do outro lado, se era pra praia, que nem eu falei que eu troquei em vários lugares. Praticamente eu não tinha tempo nem para minha família em casa. Quando eu fiquei afastada do trabalho, que aí eu retornei, aí eu voltei para minha antiga agência. 3 dias depois, você vai trabalhar em tal agência. Cheguei em tal agência, fiquei trabalhando acho que uns 15 dias lá. Só que você não vai voltar para tal agência, você vai para outra agência. Me transferiram para Bocaiúva do Sul. E lá em Bocaiúva do Sul, o gerente de lá me convidou, dizendo que eu estava atrapalhando a agência e que eu deveria pedir a conta. Eu disse, não vou pedir a conta, né? Aí de Bocaiúva do Sul me transferiram para Rio Branco do Sul, que é 30 e poucos quilômetros, se eu não me engano, uma agência. E eu continuei trabalhando. Voltei para Bocaiúva do Sul de novo, sempre com aquela pressão, e 1h30 de ônibus para ir tanto para uma quanto para outra. E no final das contas, me mandaram para Adrianópolis. Adrianópolis fica divisa com São Paulo. Até eu tive que ficar num hotel lá, inclusive eles não me deram apoio nenhum. Fiquei uma semana. Depois dessa semana, o gerente de lá, percebi que ele, bem constrangido, me apresentou a carta de demissão que eu não assinei. No dia que eu surtei mesmo, assim, que eu fiquei muito ruim mesmo, que foi quando eu passei com a psiquiatra, foi um assalto que o bandido chegou a apontar a arma para minha cabeça. Então você se vê se perguntando, vale a pena tudo isso? Ele não se preocupa, é aquela velha história, assim, enquanto você está servindo para o banco, enquanto você está ali dando resultado para o banco, para ele está beleza. A herança que eu tenho, meus braços, os meus problemas, estão comigo, vai continuar comigo, isso não importa para eles. Importa que precisa colocar outro lugar para fazer a produção. Dentro do banco mesmo, em 2002 eu sofri um infarto lá dentro. Quando chegou em 2014, 15 aí, eu vi que eu já estava estourando, eu já não aguentava mais, eu já não tinha mais a paciência em casa com meus próprios filhos. E isso eu comecei a sentir, onde eu comecei a procurar um médico. Até então não tinha me afastado, nunca tive me afastado. Enfim, acabei sendo demitido sem um porquê, devido a algumas normas dentro do banco. Então a indiferença, a falta de, eu diria, a falta de caráter, sim, de algumas pessoas que se intitulam e se autodenominam como autoridade máxima. Eu mando, você obedece, você é um lixo. Para falecer verdade, eu me senti um lixo depois que eu fiquei doente. Então, para mim hoje, assim, eu ainda continuo tomando os medicamentos, assim, às vezes eu tenho algumas crises de ansiedade. Agora que eu tô retomando a minha vida de novo, quer dizer, primeiro eles me matam, aí eu tenho que
me reerguer, tô me reerguendo. Minha vida hoje está abaixo de Rivotril, está abaixo de remédio para baixar a pressão, está abaixo de calmantes. E eu não sei o que vai ser de mim nesse ritmo que eu estou seguindo.